Mais uma vez aqui diretamente da nossa sala de aula, Penal na Veia, comigo, Elton Roberto. Sejam todos bem-vindos, penalistas de plantão. E lembre-se, se gostou, curta e compartilhe. Se não gostou, chama a sogra para assistir em dose homeopática 5 vezes ao dia, tá certo? O nosso assunto de hoje será exatamente a pena dentro da situação do Código Penal brasileiro. Por que punir? Como punir? Para que punir? Quando surge essa ideia de que para toda conduta criminosa tem que ter uma pena, a pergunta é: que pena? Qual tipo de pena? Como nós vamos punir os criminosos? Muita gente defende a ideia ainda do Código de Hammurabi no século XXI de que todo bandido bom é bandido morto. Ou seja, vamos trazer a ideia de que a morte resolveria todos os problemas, porque eles acham e pensam assim, ó como eles pensam. Se esse cidadão cometer um crime e eu o mato, ele não vai cometer mais um outro crime. É aquela ideia da famosa prevenção especial. Ao matar o bandido, ele não comete um novo crime. E aí, tem uma outra ideia que acho da prevenção geral. Ele vai pensar assim: eita, eu não vou cometer um crime porque a pena aplicada a mim será a pena de morte. Mas vamos fazer um pensamento bem legal, pessoal. Aí, ó, vocês aí, junta a turminha, junta todo mundo aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você não estupraria ou não mataria se o Código Penal extinguisse os crimes de estupro e de homicídio? Vou repetir. Se matar não fosse crime, ou se estuprar não fosse crime, você que está aí do lado da telinha, estupraria? Você que está do lado da telinha, mataria? Responda. Respondeu? Bom, então a gente começa a perceber que quem vai cometer crimes não fica pensando: olha, eu vou cometer esse crime porque a pena é menor ou a pena é maior. Não é assim que a coisa funciona. E mesmo que nós deixássemos de fazer com que algumas condutas, por exemplo, vamos falar da conduta que o Tiago por muito tempo cometeu nas bandas da sua vida, o artigo 240, Tiago, crime de adultério, né? Olha só, o artigo 240, que é o crime de adultério, que foi extinto em 2005, as pessoas pensam assim: eu não vou cometer adultério porque está dentro do Código Penal brasileiro, eu vou receber uma pena. É assim que as pessoas pensam. E, ao contrário, ao deixar de ser crime, as pessoas começaram a ser mais adúlteras ou menos adúlteras. Isso é uma coisa um tanto quanto imbecilizada. Porque então não adianta você dizer: eu vou colocar a pena de morte, porque aí o bandido vai saber que vai morrer se cometer o crime. Ele não vai pensar dessa forma, ninguém pensa dessa forma, até porque você que está do outro lado da telinha conhece o Código Penal de fio a pavio, de cabo a rabo. Tu conhece o Código Penal inteiro? Não, né? Lógico. Como é que vocês viveram até hoje em sociedade sem conhecer o Código Penal? Sem cometer crimes? Então a gente começa a perceber que não é desta forma que a gente pensa, que as pessoas pensam, que a sociedade pensa, que a humanidade pensa. Eu não coloco o crime e a pena como forma de prevenir a conduta criminosa, mas sim como forma de punir depois dela acontecer. Então, a ideia de por que punir na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, 84, hein? Tu era nascido em 84, Tiago? Já era nascido, ainda estava caminhando, gatinhando, não? Um aninho, Tiago tinha. Não tinha visto a grande seleção brasileira em 82. Em 84, a Lei 7.210, ela é 4 anos antes da Constituição Federal. Atenção, pessoal. Em seu artigo 1º, o artigo abre alas da Lei 7.210, diz assim: a finalidade da pena é a reintrodução harmônica do apenado na sociedade. Aí se criou aquela ideia de ressocialização. Ou seja, através da pena eu vou ressocializar o acusado. Também não é para tanto, né? A gente precisa entender que a pena ela tem uma finalidade primeira de retribuir o mal, sim. Tanto é que quando eu tenho uma pessoa que comete um crime e eu encarcero essa pessoa, eu estou aplicando a ela um mal, que é a perda da liberdade. Agora, o que eu vou fazer com essa perda da liberdade? Aí sim, aí eu tenho que tratar isso pedagogicamente. Tem uma finalidade punitiva para que, além de encarcerá-lo, eu possa, quando soltá-lo, porque nós temos que soltar, uma vez que nós não temos no Brasil as prisões perpétuas, as penas perpétuas, e não temos as penas de morte. Eu tenho que fazer com que essa pessoa, quando voltar para a sociedade, possa voltar readaptada ou adaptada ao convívio social sem a possibilidade de cometer os mesmos ou outros crimes. Então o Estado tem que agir. E ao ler a Lei 7.210 de 84, eu convido vocês a fazer a leitura, uma obra fantástica,
a gente percebe que, legalmente falando, dentro da teoria, nós temos a melhor lei de execução penal do mundo. Não tenho dúvida. O problema qual é? É a sua aplicabilidade. Aí eu pergunto, nós temos um sistema penitenciário que aplica a lei 7.210 de 84? Não, não temos. Então, a gente começa a dizer que o sistema penitenciário está falido, que a pena de prisão faliu, mas sem aplicar aquilo que a lei determina. Então, a primeira pergunta que nós temos que sempre nos fazer é: se aplicássemos a lei, será que efetivamente o sistema penitenciário teria falido? Uma coisa que até hoje não sabemos. Em alguns lugares, onde se aplica efetivamente a lei 7.210 de 84, os resultados são efetivamente interessantes, né? Então, a gente começa a entender, duas teorias abrem. A retributivista, não interessa se o apenado vai sair de lá melhor ou pior. Interessa que, se ele cometer um crime, ele tem que ser punido, né? Ponto. Essa era a ideia do Código de Hammurabi. Mas a ideia mais humanitária, mais iluminista, que surge ainda com aquele livro dos delitos das penas, do princípio da proporcionalidade, Cesare Beccaria, que tem como ideia fundamental fazer com que a pena seja aplicada e voltada, direcionada ao ser humano, para que ele possa compreender através do seu erro e aí não errar mais. Isso fará com que nós tenhamos uma outra ideia sobre por que punir. Punir para aplicar um mal a quem cometeu um mal, mas através desse mal tentar trazê-lo para a sociedade como uma pessoa que está devidamente ajustada. Não vou falar em pessoa de bem, porque entre bem e mal, esses são conceitos muito subjetivos que não cabem aqui agora, nesse momento, na nossa cela de aula, tratar, até porque temos pouco tempo e você não vai ficar assistindo 1 hora, 2 horas aqui no YouTube, tá certo? Então, pessoal, ideia primeira, a punição, ela é necessária, vai surgir muita gente, os abolicionistas vão dizer, olha, não temos que ter pena porque a pena não serve de nada. Eu não chego a esse ponto. Eu acho que temos que ter, sim, a punição, mas que ela precisa cumprir uma função efetivamente social para a reintegração harmônica, como diz o artigo 1º, né, da Lei 7.210 de 84. Então, que continuemos a punir, mas dentro de princípios proporcionais, de valores éticos e de tentar recuperar o ser humano. Tá bom? Muito obrigado por hoje. Vamos voltar com mais um assunto palpitante. E vocês que gostaram, curtam, compartilhem. Se não gostaram, chame a sogra. Doses homeopáticas 5 vezes ao dia. Penal na veia. Beijão.